Pessoal, sinto informar que a França chegou na Copa do Mundo e essa estreia me assustou. Me assustou e eu vou explicar pra vocês o porquê. Só antes de continuar, pra você que não me conhece, eu sou o Eduardo Bellini, aqui no canal Tem Futebol todo dia, ainda mais nessa época de Copa do Mundo. Estamos cobrindo e tendo vídeo aqui todo santo dia, vídeo longo e vídeo curto também aqui no Shorts. Então, pra mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e deixa o like nesse vídeo que vai me ajudar demais. Cara, estamos com a meta de bater 20 mil inscritos, então me ajuda aí, conto muito com a sua ajuda. Se inscreve aqui se não for inscrito e deixa o like também nesse vídeo que me ajuda demais. Fechou? Bora falar então desse jogo da França, que basicamente é o seguinte: 3-1 em Senegal e uma notícia triste pra nós que não torcemos e não somos franceses, né, cara? Essa equipe da França é o seguinte: é uma equipe, eu me arrisco a dizer que seja a equipe mais letal que tem em toda a Copa do Mundo, principalmente por causa dos jogadores que essa equipe tem. A equipe da França é a nítida equipe que, se ela está em um péssimo momento, está vivendo um momento ruim dentro do jogo, você tem que aproveitar. Porque a qualquer momento, literalmente a qualquer momento, ela pode te matar. Ela vai te enfiar a faca e vai girar. É isso que aconteceu no jogo de hoje. No primeiro tempo, a seleção da França estava muito ruim. Um começo de jogo muito ruim da França como um todo. A equipe da França, sem criatividade alguma. Tocava a bola de um lado para o outro, mas sem efetividade. Quando tentava arriscar alguma jogada diferente, era nos pés do Mbappé. Mas quando a bola batia nele, respingava para longe. O Mbappé muito mal, reflexo do time, na verdade. O Mbappé errando coisas simples, a bola batia no pé do Mbappé e espirrava, o Mbappé não conseguia fazer domínio, o Mbappé não conseguia dar passe de 1 metro. Foi assim durante quase todo o primeiro tempo. E Senegal, no que se propunha a fazer ambas as equipes, Senegal estava melhor. E Senegal teve uma baita de uma oportunidade. Uma não, né? Teve duas baitas oportunidades. Uma no primeiro tempo, que a bola... Aqui é mais sorte, talvez, do goleiro Manhã, né? Do goleiro francês. Ele defende, a bola bate na trave, bate no pé dele, mas não entra, ela sai pra fora. E depois teve a grande chance de Senegal. Desculpa, a grande chance de Senegal no jogo, que foi essa bola aqui que o atacante de Senegal simplesmente isolou. Ele chuta a bola livre, quase dentro da pequena área, e desperdiça a oportunidade. O jogo vai para o segundo tempo e a França chega na Copa do Mundo. A França precisou de 45 minutos sem Copa, porque ela não chegou no primeiro tempo, ela chega no segundo. E aí foi o suficiente para ela fazer isso daqui com o placar. E o que falar do Mbappé, né, rapaziada? O Mbappé é um jogador completamente surreal quando o assunto é Copa do Mundo. A gente pode falar tudo o que for do Mbappé no Real Madrid, do Mbappé no PSG, mas quando esse cara veste a camisa da França em uma Copa do Mundo, é uma parada que eu nunca vi. Eu nunca assisti um jogador como é o Mbappé em Copas do Mundo. Esse cara tem o Mr. Champions League, que é o Cristiano Ronaldo, e tem o Mr. Copa do Mundo, que é o Mbappé. É surreal o que acontece com esse cara quando a competição, quando ele vê o troféu dourado e verde. É inacreditável. O Mbappé vê esse troféu aqui, ó, ele se transforma, cara. É surreal o que jogou o Mbappé hoje. E é surreal o que vem jogando o Mbappé nas Copas que ele disputou, né? Essa daqui é a terceira. E o Mbappé jogou muito em todas. Campeão em 18, botou a final de 22 no bolso, fazendo hat-trick. Não levou, mas jogou muita bola. E agora começa de forma fenomenal a Copa de 2026. Não à toa, não à toa. Mbappé superou agora o número de gols de Messi e Pelé em Copas do Mundo. Mbappé tem 14 gols em 15 jogos em Copas. Vocês têm noção disso? 14 gols em 15 jogos. E detalhe, tá apenas no primeiro jogo dessa atual Copa do Mundo. O Mbappé tem apenas 27 anos de idade. O Mbappé pode jogar com tranquilidade aí mais umas 2 Copas do Mundo, pelo menos. 27, 28, 29, 30, 31. Próxima Copa, 31 anos. E depois com 35. Com tranquilidade, ele pode jogar mais 2. O recorde de mais gols numa Copa do Mundo é do Klose, né? Salvo engano, com 16. A pergunta nem é quando que o Mbappé vai quebrar esse recorde do Klose, e sim em qual número ele vai deixar esse recorde no final dessa Copa do Mundo. Qual vai ser o número de gols que ele vai deixar esse recorde de mais gols? Porque, obviamente, ele vai quebrar isso provavelmente até no próximo jogo da França. Aí a gente vai ver com quantos gols ele vai terminar essa Copa, né, cara? Então, assim, o Mbappé também superou uma outra marca nesse jogo de estreia da Copa do Mundo, que se tornou também o maior artilheiro da história da França, superando o Giroud. E novamente frisando, tem apenas 27 anos. E aí você começa a olhar
além do Mbappé para a seleção da França, porque esse cara aqui já teria a capacidade de carregar a seleção da França sozinho, provavelmente, em Copas do Mundo. Mas se você pega a seleção da França, você começa a olhar. O que o Olise fez no jogo de hoje é uma parada, é uma parada fora do normal. É extraterrestre o que o Olise fez no jogo de hoje, tá? E um outro fator que mostrou a partida de hoje, que eu queria comentar com vocês, é o seguinte. O Olise fez toda a temporada pelo Bayern de Munique jogando de ponta direita, o que se mostrou um excelente jogador, um dos melhores jogadores do mundo, jogando de ponta direita na equipe do Bayern. No jogo de hoje, pela seleção francesa, o Olise se mostrou mais uma das suas virtudes, que é a versatilidade. O Olise hoje, ele mostrou que ele pode jogar também como um cara centralizado, como um homem de meio campo, aquele cara que vai pisar na bola e vai pensar o jogo. Então, cara, o Olise, ele é um cara que tem o drible, é o cara que tem o chute e a finalização, é um cara que tem a visão de jogo e é o cara que tem o passe. O que mais precisa pro Olise? O Olise, muitas vezes, no jogo, ele vai ser o arco e a flecha, e ele pode ser as duas coisas a depender do adversário. No jogo de hoje, por exemplo, ele foi o arco, municiando o Mbappé. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha esse passe aqui, gente. Olha esse passe. Esse passe aqui é de jogador que tá acima da prateleira de craque, tá? Isso aqui é coisa de gênio. Esse passe aqui é coisa de jogador gênio. Isso daqui é coisa de Messi no auge. Entendeu? Isso daqui é bizarro. Olha o tanto de defensor que tem na frente do Olise. Cara, na linha reta aqui da visão dele, tem 2 defensores direto, mas tem um cara chegando aqui, tem outros dois jogadores dando cobertura, tem outro cara aqui que poderia fechar também. Então, assim, ele tem que calcular tudo isso. Mas ele vê uma abertura aqui, de forma completamente surreal, e vê o Mbappé correndo. Cara, ele bota essa bola no pé do Mbappé pra fazer o primeiro gol do jogo. Então, assim, é uma visão de jogo fora do comum, cara. Isso daqui, quando eu vi no ao vivo, eu falei, meu Deus do céu, eu entrei em choque. Eu entrei em choque quando vi esse passe do Olise pela TV ao vivo na hora do jogo, né, cara? Então, assim, não à toa, depois do Mbappé fazer 2 gols, um deles um baita de um golaço do meio da rua, e botar a estreia no bolso, o Olise foi eleito o craque do jogo. Não foi o Mbappé. Pra vocês verem o nível de futebol que esse cara tem. E fez no jogo de hoje também. O Olise, como eu disse, foi o arco dessa equipe. Ele ditou o ritmo de jogo e foi extremamente importante no meio-campo da França. Então, assim, é um cara que, quando necessário, ele pode ser um jogador muito mais agudo, muito mais decisivo, jogando pela ponta direita, mas quando é necessário, ele também pode ser o cérebro desse trio de ataque, né? Da França. É um quarteto com ele, mas muitas vezes ele pode sair aqui e jogar no meio e municiar o Doué, o Mbappé e o Dembélé, que a gente tá falando pouco aqui do Dembélé, mas é outro jogador que também bota muito medo nos adversários. Assim como toda a equipe da França, né, cara? Porque aí a gente tá falando aqui do Mbappé, tá falando do Olise, mas se você pegar para olhar a seleção da França, você tem outros jogadores que são coadjuvantes nessa equipe, que acabam sendo coadjuvantes nessa equipe da França, mas que facilmente em clubes, né, nos outros clubes, poderiam ser protagonistas. Como é o caso do Barcola também, que fez o gol no jogo de hoje. Cara, esse cara joga muita bola. É um ponta ali de velocidade, de drible, né? Um jogador agudo, que também pode ser muito importante vindo do banco de reservas. Aí você para pra pensar, né? Você tem ainda o Cherki, que tava no banco de reservas também. Você para pra pensar na defesa da França. Ah, beleza, o ataque é bom, mas e a defesa? A defesa é ainda melhor, cara. É surreal. Você tem o Koundé, você tem o Saliba, você tem o Pamecano. Extraordinário essa equipe da França. É extraordinário, é uma coisa fora do comum. Você tem aqui o Koundé sendo também um dos melhores em campo. E aqui você tem uma imagem desse cara, surreal. Desse quarteto, né, que eu falei pra vocês, desse quarteto de ataque da França. Então a gente já falou bastante do Mbappé, a gente já falou bastante do Olise. Você tem o Doué, que é um cara extremamente perigoso jogando pela ponta esquerda, um cara agudo também. É um cara muito técnico. Ele tem todas as qualidades do Barcola e ainda uma técnica superior do Barcola. Então, assim, ele é um cara ainda mais completo. Tem a velocidade, tem o drible, tem a agressividade. Então, é um cara que realmente é a válvula de escape muitas vezes nessa equipe da França. Você tem o Dembélé do outro lado, que é o bola de ouro, dispensa apresentações. No jogo de hoje não apareceu muito, não precisou, né, aparecer muito, mas é um cara que também vai desbalancear. Então, assim, essa seleção da França é uma completa loucura, cara. E o que eles fizeram no jogo de hoje é muito, muito, muito preocupante. Porque, novamente, frisando,
É uma equipe que às vezes você acha que os caras estão mal, você acha que o Mbappé não tá num dia inspirado, e simplesmente do nada, da noite pro dia, os caras decidem começar a jogar e parece que tudo dá certo pra eles do nada. Basta ligar uma chavinha. Eles nunca estão mortos, tá? Essa equipe da França nunca está morta, porque os caras são muito bons. Então basta ligar uma chavinha no cérebro aí de 2 jogadores que os caras vão ganhar o jogo. Foi o que aconteceu hoje. Ligou uma chavinha ali no Olise, no Mbappé, e os caras fizeram o que fez no jogo de hoje. Então, cara, muita atenção com essa equipe da França. É sem sombra de dúvidas, na minha opinião. Eu já tinha. Quem assiste meus vídeos sabe. Essa é a minha opinião desde o começo da Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo, eu já tinha falado. Pra mim, a França é a grande favorita, acima da Espanha. Porque, cara, a Espanha a gente pode até fazer outro vídeo pra falar sobre, mas eu acho que a Espanha, sem Nico Williams e sem Lamine Yamal, é um time muito comum, sabe? Não tem muito o que agregar a equipe da Espanha sem essas duas peças. O Nico Williams e o Lamine Yamal, na minha opinião, é o cérebro e o coração da equipe da França. Tira os dois, fica muito abaixo. Aqui não, cara. Aqui se você tirar o Mbappé, tem o Olise. Se você tirar o Mbappé e o Olise, tem o Dembélé, tem o Doué, tem o Barcola, entendeu? Aí você vai pro meio campo, você tem o Kanté, você tem o Cherki. Aí você vai pra defesa, você tem o Saliba, você tem o Koundé. Então, assim, espetacular essa equipe. Vamos ficar de olho pros próximos jogos. E, se Deus quiser, que o Brasil não pegue a França. Que a França caia numa zebra na fase eliminatória de Copa do Mundo. Amém, amém, amém. Se você ficou até agora, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto e até o próximo vídeo, hein? Tudo sobre a Copa é aqui. É nóis, tamo junto.